Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao Projeto Bíblia em 365, projeto no qual em 365 dias nós efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, dia 25 de abril de 2022, os capítulos iniciais são Juízes, capítulo 4 e capítulo 5. Eu sou Matheus Ramos Pro. Vamos lá? Juízes, capítulo 4. Servidão sobre Jabim, rei de Canaã. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Císera era o comandante do seu exército, o qual, então, habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e, por 20 anos, oprimia duramente os filhos de Israel. Débora e Baraque livram-nos. Versículo 4. Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Os filhos de Israel subiam a ela e a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e agente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Císera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei contigo, porém não será a tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Eber Queneu se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até ao carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que se lhe estava com ele em Arosete-Agoim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: Dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Císera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu ao monte Tabor, os 10.000 homens após
após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque, e Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Balaque perseguiu os carros e os exércitos de Arosete-Agloim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Jael mata Sísera, versículo 17. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber Queneu, porquanto via paz entre Jabim, o rei de Azor, e a casa de Eber, o Queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: Entra, senhor meu, entra na minha tenda. Não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém e te perguntar: há alguém aqui? Responde: não. Então Jael, filho de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele. Ele cravou o quê? A estaca na fonte, de sorte que penetrou a terra, estando ele em profundo sono e muito exausto. E assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: Vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim, Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, de que os exterminaram. O Cântico de Débora, capítulo 5. Naquele dia, cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: Desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram.
até que eu, Débora, levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos. Então, a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor, vós, os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. A música dos distribuidores de água lá entre os canais dos rebanhos. Falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças a prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio contra os poderosos de Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amalaque. Desceram guerreiros. Depois de ti, ó Débora, seguiu Benjamim com os seus povos. De Maquir desceram os comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu a Baraque, cujas pegadas foi o livro para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão, porque ficaste entre os currais para ouvires a flauta. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou da além do Jordão, e Dan, para que se deteve junto a seus navios. Azer se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram. Pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Megido. Porém, não levaram nenhum despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Císera, desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Quizon os arrastou. Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma, firme. Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar e galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor. Bendita seja as mulheres de Jael, bendita de Eber, o queneu, bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão e, ao maço dos trabalhadores, à direita. E deu o golpe em Císera, rachou-lhe a cabeça, furou e traspassou as fontes. Aos pés dela se encurvou,
caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. A mãe de Císara olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesma respondia: porventura não achariam e repartiriam os despojos, uma ou duas moças a cada homem? Para Císara, estofos de várias cores, de bordados, um ou dois bordados. Para o pescoço da esposa, assim, ó Senhor, pereçam os teus inimigos. Cadê? Porém, os que te amam brilham como o sol, quando se levantam no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. Lucas, capítulo 22, versículos 35 ao 53. 35 ao 53, beleza. As duas espadas. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: porém, quem tem bolsa, tome-a, segundo também o alforje. E o que não tem espada, venha a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. Jesus no Getsemane. Versículo 39. E, saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus é preso. Versículo 47. Falava ele ainda, quando chegou uma multidão. E um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas,
como um beijo traz o Filho do Homem. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos de que vieram prendê-lo, disse: Saístes com espadas e porretes para o deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Salmos, capítulo 94. Apelo para a justiça de Deus. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó Juiz da terra. Dá ao pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades e falam coisas duras. Vangloriam-se os que praticam a iniquidade. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam. E dizem: o Senhor não o vê. Nem disso faz caso o Deus de Jacó. O que fez ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que os homens dá conhecimento não tem sabedoria? Senhor, o Senhor permanece. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhes dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar ao seu povo, nem desamparar a sua herança. Mas o juízo se converterá em justiça, e seguirão todos os de coração reto. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não for o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo: resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Pode, acaso, associar-se contigo o trono da iniquidade, o que forja o mal, tendo uma lei por pretexto, ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é o meu baluarte, o meu Deus.
o rochedo em que me abrigo. Sobre ele fez recair a sua iniquidade e pela malícia deles próprios os destruirá. E o Senhor, nosso Deus, os exterminará. Provérbios capítulo 14, versículos 3 e 4. Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. E aí, pessoal, mais um episódio. Espero que seja transformador na sua vida esse episódio. E Lesh Lehar.